E sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Bíblia, estudos da Bíblia. Que bom que você está aqui. Eu já comecei meio que a introdução ali, esqueci de gravar, então vocês me perdoam, vou dar continuidade daqui, para não ficar tão repetitivo para o pessoal que está aqui vendo. E quem tiver perguntas, dúvidas, vocês que estão ali, manda no chat aqui para eu poder interagir, porque às vezes eu estou falando, eu não sei se ficou claro, mas aí solta a perguntinha que eu vou dando as respostas aí, tá bom? Como prometido da última aula, eu trouxe aí aquele videozinho introdutório no início. Hoje também eu vou trazer para vocês, para a gente dar o início, né? Porque esse vídeo introdutório, ele é tão bom que quando você vê ele, eu vou falando, você já vai vendo a história real ali, vai trazendo a memória. Vou compartilhar aqui para vocês. Estão todos vendo a tela? Só coloca um belezinha aí para eu ver. Show. Vamos lá, então. O livro de Josué. Vamos voltar e lembrar a história até agora. Deus escolheu Abraão e a sua família se tornou o povo de Israel, que é então escravizado no Egito. E assim... Peraí, deixa eu voltar. Vocês estão ouvindo bem? Tá baixo? Bom? Tá. Deixa eu ver aqui. O livro de Josué. Vamos voltar e lembrar a história até agora. Deus escolheu Abraão e a sua família se tornou o povo de Israel, que é então escravizado no Egito. E assim, através de Moisés, Deus resgatou Israel do Egito. Ele fez uma aliança com eles no Monte Sinai e os guiou pelo deserto. Israel então acampou fora da terra prometida e Moisés os chamou para obedecerem os mandamentos de Deus, para que eles pudessem mostrar a todas as outras nações como Deus é. O livro de Josué começa logo depois que Moisés morreu e Israel está pronto para entrar na terra. Então, a história de Josué é projetada com 4 pontos principais. Josué primeiro leva Israel para a terra prometida. E lá, eles encontram toda a hostilidade dos cananeus e entram em batalha. Depois das suas vitórias, Josué divide a terra prometida como herança para as 12 tribos. E, então, o livro termina com esses discursos finais que Josué dá ao povo. Vamos nos aprofundar e ver como tudo isso flui junto. A primeira sessão começa com a morte de Moisés e Josué é apontado como o novo líder de Israel. E o autor intencionalmente apresenta Josué como um novo Moisés. Assim como Moisés, Josué chama o povo a obedecer a Torá, o que significa obedecer aos mandamentos da aliança que foram dados no Monte Sinai. E então Josué envia espiões para a terra, assim como Moisés fez em Números, capítulos 13 e 14. A diferença é que as coisas dão muito mais certo dessa vez. De fato, até mesmo alguns cananeus se convertem e seguem o Deus de Israel. Josué então lidera todo Israel através do rio Jordão e para a terra. Assim como o mar se separou para Moisés no Êxodo, aqui também o rio Jordão se separa e os sacerdotes carregam a Arca da Aliança, levando todo Israel com eles. Agora, no capítulo 5, a história muda. As pessoas olham de volta para as suas raízes como o povo da aliança de Deus. E assim, a nova geração é circuncidada e eles celebram a sua primeira Páscoa na terra. Mas então, eles se viram e se preparam para seguir em frente. E Josué tem esse encontro doido com o guerreiro misterioso, que é o comandante angelical do exército de Deus. E Josué pergunta: você está conosco ou é com nossos inimigos? E o guerreiro responde: com nenhum dos dois. O que mostra que a verdadeira questão aqui é se Josué está do lado de Deus. Isso deixa claro que toda essa história não é sobre Israel contra os cananeus. Pelo contrário, essa batalha é de Deus e Israel vai desempenhar o papel de espectador, ou, algumas vezes, torcedor do plano de Deus, o que nos leva à próxima sessão. Encontramos histórias sobre todos esses conflitos que Israel teve com diferentes grupos cananeus, e a primeira parte reconta a história de 2 batalhas com detalhes. Isso é seguido por uma série de contos que condensam anos de batalhas em alguns breves resumos. Então, as 2 primeiras batalhas são contra Jericó e depois Ai. Eles oferecem esses relatos da fidelidade de Deus em contraste com o fracasso de Israel. Em Jericó, Israel deve adotar uma abordagem completamente passiva. Então, eles deixaram a presença de Deus na arca guiá-los pela cidade através de música durante 6 dias. Porque, como Raabe se voltou para o Deus de Israel, talvez o povo de Jericó fizesse o mesmo, mas não fazem. E assim, no 7º dia, os sacerdotes tocam as trombetas e as paredes caem, levando Israel à vitória. O objetivo da história é mostrar que Deus é quem vai libertar o seu povo.
Israel simplesmente precisa confiar e esperar. Agora, a próxima história da batalha em Ai tem o objetivo oposto. Há esse israelita chamado Acã. Ele rouba de Jericó alguns dos bens consagrados que deveriam pertencer somente a Deus e depois ele mente a respeito disso. É uma jogada bem cruel depois de tudo que Deus fez por Israel. E assim, Israel vai para a batalha contra a cidade de Ai e eles são totalmente derrotados. E é somente após o arrependimento humilde e ao lidar severamente com o pecado de Acã que Israel ganha a vitória. E assim, juntas, essas duas histórias têm um lugar na frente para mostrar um objetivo importante. Se Israel vai herdar a terra, eles devem ser obedientes e confiar nos mandamentos de Deus. Eles não recebem tratamento especial. Agora, a segunda parte dessa sessão começa com os gibeonitas, um grupo cananeu. E eles fazem exatamente o que Raabe fez. Eles se voltam para seguir o Deus de Israel e fazem paz com Israel. Isso está em contraste com todos esses outros reis cananeus que começam a formar alianças e coalizões e querem destruir Israel. Então, Israel entra em batalha com eles e tem uma vitória esmagadora. E assim, toda essa sessão conclui com uma lista de resumo de todas essas vitórias ganhas por Moisés e depois por Josué. Vamos parar por um segundo, porque há a possibilidade de que essas histórias e a violência nelas irão incomodá-lo. E, se você é um seguidor de Jesus, você é obrigado a se perguntar: Jesus não disse para amar os seus inimigos? Por que Deus está declarando guerra aqui? Então, primeiro, por que os cananeus? As razões principais são dadas anteriormente na história bíblica. É que a cultura dos cananeus se tornou extremamente corrupta moralmente, especialmente quando se trata de sexo. Veja o capítulo 18 de Levítico. E eles também praticavam amplamente sacrifício de crianças. Veja Deuteronômio capítulo 12. E Deus não queria que essas práticas influenciassem Israel. Os cananeus tinham que desaparecer. O que levanta uma segunda questão. Deus realmente comandou a destruição de todos os cananeus como um genocídio? Então, à primeira vista, você olha as frases usadas nessas histórias. Eles os destruíram totalmente, não deixaram nenhum sobrevivente ou tudo o que respira. Mas à segunda vista, você verá que essas frases são claramente hipérboles e não literais. Então, volte ao mandamento original sobre os cananeus em Deuteronômio capítulo 7. É dito a Israel para primeiro expulsar os cananeus, mas depois destruí-los totalmente. E então, isso é seguido de mandamentos para não casar nem fazer negócios com eles. Você não pode se casar com alguém que você destruiu. Acho que você entende. A mesma ideia se aplica às histórias de Josué. Olhe de perto. Assim, por exemplo, nos é dito no capítulo 10 de Josué que Israel não deixou sobreviventes nas cidades de Hebron ou Debir. Mas depois, no capítulo 15, vemos essas cidades e elas ainda são povoadas por cananeus. E então, o que estamos vendo é que Josué se encaixa em outros relatos de batalhas antigas, usando a linguagem hiperbólica, não literal, como parte do estilo narrativo. E assim, a palavra genocídio não se encaixa realmente no que vemos aqui, especialmente à luz das histórias sobre os cananeus que se voltaram para o Deus de Israel, como Raabe e os gibeonitas. Deus estava aberto para aqueles que se voltassem para ele. A última coisa a pensar é que essas histórias marcam um momento único na história de Israel. Essas batalhas estavam limitadas ao pequeno grupo de pessoas que viviam na terra de Canaã. Com todas as outras nações, Israel foi ordenado por Deus a buscar a paz. Veja o capítulo 20 de Deuteronômio. E assim, o propósito dessas histórias de batalhas nunca foi dizer a você, leitor, para cometer violência em nome de Deus. Pelo contrário, elas mostram Deus trazendo sua justiça sobre o mal humano, em um momento único na história, e como ele livrou Israel da aniquilação pelos cananeus. Agora, vamos voltar ao conceito do livro. Depois de anos de batalhas, vemos um Josué envelhecido e ele começa a dividir a terra entre as 12 tribos de Israel. E a maior parte dessa seção é uma lista de linhas de limite. E, vamos ser honestos, é um pouco entediante. É como ler um mapa sem fotos. Mas, para os israelitas, essas listas eram muito importantes. Esse foi o cumprimento das promessas antigas de Deus a Abraão, de que os seus descendentes herdariam a terra prometida. E agora tudo estava chegando aos detalhes, o que leva à seção final. Josué dá 2 discursos ao povo. Eles são muito semelhantes aos discursos finais de Moisés em Deuteronômio. Josué relembra-os da generosidade de Deus, como ele os trouxe para a terra e os resgatou dos cananeus. E assim, ele os chama para rejeitarem os deuses cananeus e serem fiéis à aliança que fizeram. Se fizerem isso, terão a vida e a bênção na terra. Mas se forem infiéis, Israel vai receber o mesmo julgamento divino que os cananeus receberam. Eles serão expulsos da terra para o exílio. E assim Josué deixa Israel com uma escolha. O que Israel vai fazer? Essa é a grande questão que paira sobre Israel quando termina a história. E esse é o livro de Josué. E aí, vocês gostaram?
Quem pode falar, fala, né? Quem não pode. Sim, tá me ouvindo? Muito bom. Sim, estamos. Gente, meu negócio é microfone? Pode falar, estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Ah, eu gostei sim da história. Vamos. E eu ouvindo a história, eu fui mais além, né? Fiquei pensando assim, gente, por mais que a pessoa entra numa terra prometida, quando você espera, tipo assim, eu vou entrar na terra prometida, você espera só paz. E não é isso que acontece, né? Em o contexto da Bíblia, em toda a história, aí você vai chegar em tal lugar, aí você vai ali, vai aqui. Quando você chega no lugar que Deus prometeu que você chegar, você tem guerra, você tem luta, você tem que lutar, tem alguém. É muito difícil, né? A gente viver aqui na Terra e ainda ter esse contexto de paz com Deus no lugar que Deus prometeu e que nos levaria até então, neste lugar. Nossa, é complicado. Exatamente. É bem desafiador. O que eu quero trazer com vocês hoje, né? Eu li esse livro de Josué todo de novo, porque de fato, assim, na verdade, todos tenho lido, né? E eu vejo, parece que o período onde o povo mais obedeceu a Deus, mais foi fiel. Tirando aqueles outros, né, que a gente falou para vocês nos últimos, esse povo que parece que eles mantiveram, assim, a obediência, insanidade, porque, ó, pensa num povo desobediente. Só que, assim, é normal, parece que acontece ainda nos dias de hoje, né? Nós temos parece que o nosso coração, ele se volta ao pecado. Não sei te explicar, mas o nosso coração parece que ele se volta ao pecado e a gente sempre tá desagradando ao Senhor e tá fazendo aquilo que não deveria fazer, enfim, são tantas coisas. E aí eu vou compartilhar agora com vocês aí deixa eu ver, que compartilha toda vez é a mesma coisa, gente, meu Deus. Eu queria só apresentar aqui, porque, aqui, ó, pronto. Show. Não sei se eu vou conseguir mostrar, compartilhar a tela. Josué, aqui. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Ok. Então, show. Então, aqui nós estamos vendo a história de Josué, né? Quem que foi Josué? Foi o sucessor de Moisés. Lembra que Moisés, ele morreu lá no monte, e depois do monte, quem que ficou no lugar dele? Josué, esse bendito aí. Ele, Caleb, foi os dois espiãos que não só foi os dois, mas foram vários que foram os espiões, vocês lembram, que foram espiar a terra prometida, e eles dois, Caleb e Josué, foram os fiéis que viram e falaram a verdade do que tinham visto, né? Foram fiel ali ao Senhor, não propagou mentira entre o povo, então Deus, ele honrou a honestidade, a fidelidade de Josué e Caleb, onde deu uma autoridade ali para José e uma vida dentro da terra prometida ali para o Caleb. O resto que saiu do povo do Egito até o deserto, todos morreram. O que ficou foram os filhos deles, né? Os filhos dessas pessoas é que permaneceram e tomaram posse ali da terra prometida. Então, Josué, ele veio ali após a morte de Moisés, que ele subiu no monte, Deus, ele tomou Moisés, ninguém nunca mais viu o corpo de Moisés, ninguém sabe até hoje, dizem que ele foi arrebatado, dizem que ele foi morto ali, ficou, enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Mas eles tiraram sorte, Deus escolheu Josué para proceder ali a história do povo do Egito para tomar a terra prometida. Então Josué foi aquele cara assim que persistiu e não desanimou, gente. Esse cara tem um lugarzinho especial, né? À toa que ele está ali no livro, né? Ele está ali bem representado como fidelidade, como fazer as coisas certas. Eu estava lendo o livro e eu falava, nossa, parece que dá até uma esperança de ver uma pessoa que seguiu certinho, assim, sem falhar. Não é que ele não tinha pecado, pelo contrário, é que ele se dedicou o tempo inteiro a fazer as coisas certas, né? Então, nós estamos aí na 6ª semana, né? E esse livro foi escrito em meado de 1405 a 1385 ali antes de Cristo,
1405 a 1385 a.C., tá? Então, mais ou menos nessa época, depois que Moisés morreu, é claro, e é a conquista e a posse da Terra Prometida, né? As divisões ali, um relatório de entrada do povo de Israel em Canaã. Canaã é a Terra Prometida, né? Ali Jericó, sobre a liderança de Josué, conquista militares, divisão de terras e renovação da aliança do povo com Deus, né? E os principais personagens é Josué, Raabe, Caleb, Acã e o povo de Israel. Né? Nós temos uma estrutura aí, que é a preparação da travessia do Jordão, uma conquista principal que é Jericó, Ai e os demais reinos. Isso aí eu vou contar um pouquinho melhor para vocês mais para frente. E a distribuição da terra entre as tribos, né? O último discursos e ali a renovação da aliança antes de Josué morrer. E o que eu acho mais massa, sabe o que é? É porque eu tô passando um resumo do resumo, mas quando você lê a história completa, você vê os detalhes do que acontece, né? No vídeo ele falou, quando você lê um mapa, fica entediante. E eu falei assim, meu Deus, eu tô lendo esse tudo aqui, eu não tô entendendo nada. Quem que fica perto do mar, quem que não fica? Aí eu fui lá e pesquisei na internet como que foi a repartição dessa terra e eu peguei aqui para mostrar para vocês também, tá? E qual que é a aplicação prática? A vitória depende da obediência a Deus, porque ali o povo, se ele fosse obediente, ele tinha vitória. Se ele fosse desobediente, eles tinham a derrota. Foi praticamente isso ali no povo de Israel, para eles terem a vitória. Se um pecasse, o povo todo padecia por causa de um que pecou. Então, eles tinham que estar em bastante unidade ali para não sofrer todo o povo, né? A liderança firme e corajosa influência do povo, né? Deus, ele cumpre as suas promessas no tempo certo. E aí, no final, vocês fazem as tarefinhas. O que mais me chamou a atenção neste livro, versículo-chave, né? E a reflexão pessoal e oração. Antes disso, eu nem orei de novo, né? Do último eu também já comecei falando. E eu quero orar e pedir ao Senhor para que abra a mente, o coração de vocês, para que vocês consigam aprender de verdade. Se eu estiver falando muito rápido, comenta aqui para eu ver o comentário de vocês, tá bom? Senhor, muito obrigado por mais uma aula. Que bom estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, nos fazer entender e compreender a tua palavra, aquilo que o Senhor escreveu através dos seus profetas, através do seu povo escolhido. Nós respeitamos tudo aquilo, toda a história que foi feita até hoje. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui no bem e no bom, aproveitando, aprendendo, Senhor, a tua palavra. Sei que hoje muitas pessoas padecem por causa da tua palavra, da tua verdade, que nosso coração ele se enche de amor e de temor, como o Senhor sempre pediu, do início ao fim. Nós agradecemos pela oportunidade de te conhecer, porque te conhecer é a melhor coisa dessa vida. Não vale, Senhor, viver esse mundo, viver essa vida sem te conhecer. Nós te agradecemos. Eu te agradeço pela vida da Cristina, do Tiago, da Ana, da Diana, que está aqui na aula de hoje, que eles possam abrir a mente e o coração para compreender a tua palavra, o conhecimento, que o Senhor direcione cada passo, e que sim, Pai, é o teu espírito que convence do pecado e da justiça, então que o Senhor convença-os da sua verdade. Em nome de Jesus, usa minha vida como instrumento e que eu possa ser, Pai, usada pelo Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Eu tomo a direção dessa aula e faça a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Vocês fizeram as tarefinhas das últimas aulas? Leram o livro, não leram? Como é que foi? Cris, Diana? E Maria? Vocês... A semana foi tão corrida, tão corrida. Não, mas eu vou me, como diz os franceses, eu vou me retratar. Eu vou fazer e a dobrar para fazer as tarefas. No finalzinho eu quero trazer uma reflexão bem legal para vocês, mas eu vou dar continuidade na aula e aí no finalzinho eu quero trazer uma reflexão bem bacana, que talvez mude o conceito de vocês pensarem sobre as coisas da palavra,
sabe, sobre as coisas do reino mesmo, que o Senhor tem falado comigo nos últimos dias e quem sabe possa ser bom para vocês também, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá, que hoje tem história, hein? Então vamos lá. Josué é o 6º livro da Bíblia. Lembra que eu falei no início que de Gênesis até Deuteronômio é o Pentateuco, é a Torá. É aquele livro ali que está escrito na Torá, que foi feito por Moisés. Então é o Pentateuco, né? São 5 livros ali escritos na Torá, onde os judeus, eles leem até hoje, enfim, seguem ali bem retamente onde está escrito as leis, os sacrifícios, tudo que tem que ser feito está escrito ali, né? Então eles seguem direitinho. Josué vem aí completando depois da morte de Moisés. Então, o livro de Josué narra as histórias de reconhecimento da conquista da terra prometida do povo de Israel, liderados por ele, né? Que sucedeu o líder Moisés, acompanhado da luta de israelitas. O que eu quero, antes de eu dar continuidade, o que aconteceu? O povo, ele saiu do Egito, percorreu 40 anos no deserto, até que Moisés morreu, e aí Deus deu a vitória para o povo. Só que o que aconteceu? Sabrina, o que aconteceu para eles tomarem conta dessa terra? Essa terra era dominada e ela era fortificada por pessoas muito gigantes. Isso aí é uma longa história, talvez depois um dia eu faça uma aula sobre isso. Eles dizem que era como se fosse filhos de anjos, né? Que era dos anjos caídos, sei lá. Eu não quero entrar nesse assunto, porque senão vai confundir a mente de vocês. Então, isso aqui é uma história para uma outra aula. Então, eles eram pessoas muito altas, muito grandes, muito fortes. Era o povo que era dono dessa terra, que o povo de Israel ia dominar. Então, os frutos eram gigantes, era uma terra muito frutífera, né? E o povo ali estava para dominar. Só que eles eram pequenos e eles eram muitos e eles estavam morrendo de medo do povo. Só que Deus falou: já dei a vitória para vocês, só confie em mim, descanse que vocês vão ter a vitória. E aí, o que aconteceu? O povo, ele percorreu durante esses 40 anos, chegou uma hora que estava todo mundo começando a falar: ué, cadê? Cadê a vitória? Cadê a vitória? Cadê a nossa terra prometida que Deus pediu para a gente sair lá do povo do Egito e até hoje a gente não percorreu? Enfim, e aí quando Josué tomou a posse do lugar de Moisés, o que aconteceu? Deus falou: vá e tome posse da terra que eu prometi para esse povo. E aí aqui o que acontece? Acompanhamos a luta dos israelitas pela conquista de Canaã. Canaã, Jericó, todas essas palavras aí são contidas com a terra prometida ali que Deus estava separando para esse povo. Eles atravessaram, eles estavam... Lembra, se você for olhar no mapa, eu não sei se eu consigo compartilhar 2 telas, mas eu vou mostrar para vocês. É como se todo o território que Deus estava dando para eles era dividido de um lado o Rio Jordão e depois a terra que eles tinham para tomar posse. Eles estavam depois desse rio, né, ali entre o Egito, no deserto. E o que aconteceu? Eles tinham que atravessar esse Rio Jordão, né? Então Deus, ele abriu o rio. Ele abriu, não sei se vocês viram lá no desenho que eu mostrei para vocês, eles mostram sim o rio. Deus, ele limitou o rio, ele parou de correr, foi feita uma barreira entre ele assim, enquanto a Arca da Aliança estava dentro do rio. Então, todo o povo, de novo, como no Mar Vermelho, o povo passou em terra seca para passar de um lado para o outro, tá? E ali, naquela época que aconteceu, era a época da primavera, era a época da cheia do rio, né? Então, o rio, ele estava transbordando, ele não estava na seca, ele estava transbordando, a ponto de que, né, eles falam que era a época do rio onde ele estava mais cheio. Então, também significa que quando eles dominassem a terra, eles estavam num tempo já de colheita, num tempo já de colher os frutos bons ali que o povo já tinha trabalhado para ter, né? Após aí, o que aconteceu? Aqui está o resumo do resumo, mas eu vou contar para vocês a história. E o que aconteceu? O povo, ele chamou o sacerdote, Deus falou assim: ó, Josué, separa os sacerdotes, separa os levitas e dê volta durante 7 dias no muro de Jericó. Dê 7 voltas, 6 voltas. No 7º dia, todo o povo vai rodear
7 vezes essa cidade e vocês vão começar a gritar. Quando vocês gritarem, as muralhas vão cair e vocês vão entrar e matar todo o povo, né? E aí seria a vitória deles. E foi isso que aconteceu. Após a entrada de Jericó, o povo encara uma nova batalha, né? O povo ali vai e mata todo mundo, devido à desobediência. E aqui eu vou até pular essa parte aqui, porque aqui, ó, Moisés, Jesus assume a liderança, tarará, o Rio Jordão. Isso. E aí, o que acontece? Ele vai, na hora deles dominarem a terra de Jericó, tem todo um processo a ser feito, né? Deus, ele prepara, pede o povo para se lavar, para se limpar, para se purificar, né? Que Deus estaria com eles antes dessa tomada aí de essa vitória. Então, tem todo... Por isso que é bom vocês lerem a Bíblia. Então, antes do processo de vitória, eles se lavaram, eles se purificaram, eles tiveram ali um momento de adoração a Deus, eles fizeram um pacto ali com o Senhor, falando que eles iam temer a Deus, fizeram todo um ritual ali para o Senhor, e aí eles levantaram o altar para Deus. E depois eles foram para a batalha, levantaram de madrugada, fizeram todo esse percurso que eu estou falando para vocês, de 6 dias rodeando. No 7º, todo o povo foi, eram milhares de pessoas, assim, milhares de pessoas rodearam, e sem dar um pio. Nesses 6 dias, eles não deram um pio durante a volta, e no 7º, eles deram 7 voltas e não deram um pio. Mas na última volta, Deus, ele falou, agora pode dar o grito. E quando eles deram o grito, todas as muralhas caíram. Gente, eu fico pensando assim, na vida de hoje. Se eu visse isso, eu não sei se eu acreditaria. Embora tá escrito, a gente sabe que foi verdade. Só pelo grito. Não foi as pessoas que derrubaram, elas não fizeram pela força dela. Foi pela força do próprio Deus, né? Nesse início da palavra, eles não pronunciam muito Deus. Não, eles chamam de Yahweh. Yahvé. Yahvé, Yahweh. Esse é o nome pronunciado por Deus ali nessa época. Então, o povo, eles simplesmente entraram nessa terra e todo o povo dessa terra estavam temendo, morrendo de medo desse povo. Eles estavam morrendo de medo, porque eles já sabiam de todo o trajeto do povo que saiu do Egito para dominar essa terra. Eles não sabiam qual terra que eles iam dominar, só sabiam que estava em direção a alguma terra, né? E eles estavam com muito medo, porque sabiam o que Deus estava fazendo através desse povo. E aí eles temendo, só que o que aconteceu? Na hora que, um pouco antes da história, lembra que eu te contei sobre Josué ter sido como espião? Tranquilo, Thiago, sem problema. Qualquer coisa depois você escuta na gravação. Josué, quando ele assumiu o posto, o que aconteceu? Ele mandou 2 espiões para essa terra e falar, vai lá e espia a terra como é que tá, para a gente saber o que a gente vai fazer, piriri pororotátá. E aí esses 2 espiões só que o rei estava bem atento. E o que aconteceu? Eles descobriram, né, que o povo estava entrando, e aí ele foi e falou, vamos pegar, vamos matar esses 2 rapazes, né? Só que eles se esconderam na casa de uma prostituta, que é Raabe. É Raabe mesmo? Não. Deixa eu ver aqui o nome dela. Isso, Raabe. E aí essa prostituta, ela escondeu esses 2 rapazes como uma fidelidade. Ela falou assim, olha, eu guardei vocês, eu protegi vocês do povo aqui, senão eles iam matar vocês. Então é o seguinte, como garantia do que eu fiz, me garante também que eu e a minha família, vocês vão proteger e não vão acontecer nada. E aí eles fizeram um pacto ali naquele momento, onde, de fato, esses 2 rapazes fizeram um juramento ali que quando viesse atacar a cidade, automaticamente a família dela e Raabe, que estivessem todos dentro da casa dela ali naquele momento, seriam salvos. Né? Eles amarraram a fita vermelha na janela para saber que é a casa dela. Então, o que eles fizeram? Eles automaticamente deram a vitória ali para ela proteger. Então, quando eles foram
né, entrar ali, as muralhas caíram, eles começaram a entrar na terra, eles automaticamente pegaram aquela família de Raabe, tiraram, colocaram em segurança e incendiaram toda a cidade. Toda a cidade eles incendiaram, eles queimaram tudo, e Deus falou: não pegue nada em anátema, não pegue nada, não fique nada para vocês, porque Deus ele sabia que aquele povo era pagão, não servia a Deus, tinha outros deuses, tinha outros feitos ali. E Deus falou: não pegue em nada, sejam infiéis. Só que aí, o que aconteceu? O povo ali queimou tudo, foi tomar posse da terra e tal, foi organizar, foi planejar. Olha só o que aconteceu. Um bendito rapaz lá, o Acã, foi lá, pegou um abençoado de umas coisas que eram consagradas a outros deuses e guardou, escondeu debaixo de sua tenda. E Deus ainda falou assim, ó, não pegue nada, não deixe que a concupiscão do seu coração falha com o povo de Israel, né? E aí, olha só que louco. Esse povo foi tomar uma cidade do lado, porque assim, o que ia acontecer? Eles iam tomar essa terra de Jericó, ia tomar posse dela. E aí eles iam para a cidade vizinha, ia tomar essa posse dessa terra, ia tirar esse povo e ia tomar posse dela. E assim, eles iam fazendo por todo o território prometido, né? Todo esse território prometido tinha que ser feito isso, eles tinham que ter tomado a força por guerra, né? Então, todos os povos vizinhos iam ser dominados pelo povo de Israel, porque eles iam para a guerra, eles iam mesmo guerrear, e Deus já estava dando a vitória para eles. Olha que louco. E aí, por causa desse bendito Acã, maldito, né? Mesmo, maldito, ele foi lá e escondeu, e ali o povo juntou, beleza, né? Ele achou que não ia dar nada, o povo juntou todo, beleza, tomamos conta de Jericó, vamos tomar conta da próxima cidade. Se prepararam e subiram para guerrear. Sabe o que aconteceu? Eles não tiveram a vitória. Muitos deles morreram e voltaram fugidos dessa próxima guerra. Por quê? Porque uma pessoa pecou entre o povo. E aí Josué falou assim, Deus, o que aconteceu? Por que nós perdemos? O Senhor nos abandonou? O que aconteceu? Tal. E aí Deus virou para Josué e falou, eu falei para vocês não pecarem contra mim. Eu falei para vocês não pegarem nada que era anátema. E aí Josué falou, mas e agora? O que a gente faz? Quem que foi? O que aconteceu? Pode falar, Maria? Nossa, Sabrina, eles tinham uma sensibilidade de ouvir Deus, não? Nossa, será que eles eram assim muito mais espirituais que nós? Não, ele era diferente. Hoje nós temos muito mais acesso a Deus do que eles. Ah, sério? Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Naquela época, o líder só podia ter o acesso, né? Deus, ele não falava com todo mundo. Uhum. Porque era através da Arca da Aliança. Você tinha que ir lá na Arca da Aliança, você tinha que ir diretamente na Arca para falar com Deus, tinha que fazer um ritual para falar com o Senhor, né? Não era assim, tipo, Deus, você está sentado aqui, Deus está falando com você, a não ser que Deus queria mesmo e Deus falava, né? Mas Deus, ele dava comandos geralmente para Josué, porque Josué era o consagrado para ser o líder. Então, Deus, ele falava diretamente só para Josué. Então, todo o comando era ali para Josué. Ok. Senão, por exemplo, antigamente ele só falava para os profetas? Para as pessoas que ele escolhia? Exatamente. Ok. Porque o povo, ele não tinha essa sensibilidade que nós temos hoje de ouvir a voz de Deus. Eles eram direcionados ao quê? A fazer sacrifício para perdoar os seus pecados. Mas se Deus quisesse falar com o povo, Deus levantava profetas. Entendi. Ok, entendi. Então, por isso que eu falo que hoje nós temos mais facilidade do que o povo antigo. É verdade. Quando eu falo assim, Deus ele falou para Josué, porque Josué era ali ungido, era como se fosse o profeta ali naquele tempo para alertar o povo, para falar diretamente com o povo. Entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. E aí, onde que eu parei? Eu falei, tá, que Deus ele virou para Josué e falou assim: olha, então
alguém pecou, faz o seguinte, chama os líderes de todas as tribos, chamem ele e eu vou falar qual clã, qual a pessoa que pecou. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa história, eu fiquei falando assim, ué, Deus, se o Senhor já sabia quem que tinha pecado, por que que o Senhor pediu para juntar todos os líderes das tribos e para selecionar os clãs, né, de cada, porque Deus, o que que Deus fez? Ele separou todas as 12 tribos, chamou os líderes e falou, olha, o líder tal, o clã do seu líder, assim, tá falhado. Aí os outros devem ter falado assim, pronto, ai, ufa, me safei. Mas quando chamava o líder, ele sabia que ali dentro tinha um pecado. E aí, dentro desse líder, porque lembra que eram os líderes de 1.000, de 100, de 200, de 100, de 10? Então, eles chamaram esse líder e aí foi chamando quem que era o clã. E aí, achou que era o Acã, e o Acã falou, né, que ele tinha pecado, sim. Ele assumiu seus erros e falou, sim, eu peguei, realmente, eu fui pecador. E aí a consequência disso foi pesada, porque além de muitas pessoas já terem morrido por causa do erro dele, lembra que o povo foi guerrear e perdeu a batalha por causa desse pecado? Ele não só fez essa catástrofe, como ele ficou envergonhado. O povo de Israel ficou envergonhado com aquela cidade que derrotou eles. E Deus, ele falou assim que esse povo tinha que morrer, né? Essa pessoa, no caso Acã, foi selecionado ali como foi apedrejado, não só ele, mas toda a sua família, todo. Filhos, netos, bisnetos, tudo que tinha ali foram apedrejados. Não só isso, mas foi apedrejado também os seus bois, suas vacas, tudo que era de Acã, tudo que foi de Acã foi apedrejado e depois queimado. Eles foram queimados, por quê? Porque ele pecou contra Deus, ele pegou aquilo que era anátema. E aí eu estava lendo, olha só que louco. O que é anátema? Desculpa. Anátema era tudo aquilo que é consagrado a outros deuses. Tudo que era consagrado a outros deuses, né? Vou até pegar o significado aqui. Sabrina, é que Deus não brinca mesmo, é que ela arranca o mal da raiz. Exatamente. Anátema é algo maldito, derivado de algo maldito, entendeu? É uma oferenda, é algo consagrado mesmo, entendeu? E olha só que louco. Eu estava lendo ali e Josué estava falando assim, achei muito interessante que Josué estava descrevendo Deus ali, falando, Deus, ele é ciumento com o seu povo. Ele é ciumento. E eu falei, caraca, Deus é ciumento. E a palavra de Deus diz lá na frente também que Deus, ele tem ciúme. É o único ser que pode ter ciúme de nós, é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele tem ciúme, ele tem zelo. Então, tudo aquilo que tira ele do centro do coração de vocês é anátema, é maldição. Então, eu falei assim, poxa, com Deus não se brinca mesmo. Porque uma coisa que ele fez impactou não só nele, mas no povo, e fez com que isso também mostrasse o respeito por Deus. Tipo assim, é para saber que Deus é Deus e nada muda. Deus, ele não é mau, ele é justo. Porque antes de tudo, Deus falou: olha, não pegue nada que fosse anátema. Não guarde o coração de vocês. Não pegue nada que corrompa o coração de vocês. O que o povo fez? O povo não, um ser. E aí, olha só, Deus, ele é justo. Ele não tira as consequências dos atos de ninguém. Mas ele mostra a sua justiça e a tua misericórdia depois, né? Depois desse feito, né? Acã morreu ali, ele retomou ali, e o povo, e deu uma estratégia nova para Josué. Qual foi a estratégia nova? Vencer essa cidade que tinha derrotado eles. Então, Josué foi lá, fez uma estratégia, falou assim, olha, você não vai atacar por frente, você vai atacar por trás, eu vou dar uma estratégia para vocês, vocês vão fingir que tá fugindo, e aí vocês vêm e atacam por trás, enquanto o povo corre atrás de vocês. Enfim, eles tiveram vitória ali em todas as guerras que eles tiveram ali ao redor. Então, eles tiveram todas as guerras, eles venceram, né, todas as guerras, e ali foram dominando, foram repartindo as terras como prometido Moisés. Não sei se vocês lembram, Moisés, ele repartiu as terras, povo por povo, que cada um teria, e ali
eles foram dominando o que era deles, o que não era, repartindo, enfim. É um pouco cansativo, essas primeiras livros, né? É um pouco cansativo, porque você vê que é maçante. Poxa, por que dominou? Mas quando você olha assim, no olhar de, poxa, realmente, vou até compartilhar aqui com vocês, ó. Realmente eu preciso saber disso para que nada na minha cabeça. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês o mapa, a distribuição do que foi ali desse povo. Qual que foi a terra de cada um. Tá vendo, ó? Não sei se vocês estão vendo, mas quando fala na Bíblia, fulano vai ter isso, aquilo outro, tarará, você fala, caraca, que chatice, eu não tô entendendo nada. Nada eu tô entendendo. Mas quando você vê no mapa, é isso aqui, ó. A repartição que Manassés pegou a parte maior porque era o povo mais forte. E lembra, não é que Deus é desigual. Deus deu a porção mediante a cada povo. Por exemplo, quem ali tinha o maior povo era Manassés, então ele ganhou a maior parte da terra. Era proporção. Por exemplo, se eu tinha 5 filhos, eu teria a porção de terra para 5 filhos. Se eu tinha 100 filhos, eu tinha a porção para 100 filhos e assim por diante. Então, ali o povo era abençoado por isso, né? Então, ali quem não semeou muito, quem não produziu muitos filhos, ali teve um pouco de prejuízo. Quem Mas não trabalhou não teve recompensa. exatamente. Aí, ó, a terra de Dan é bem pequenininha, tá vendo? Ó? Eles tiveram 2 partes separadas, porque essa parte de Dan que é bem legal, porque foi bem no finalzinho ali do livro que ele explica o porquê que é separado assim. E a de Simeão, ele falou assim, ele ficou sem terra, ele falou assim, poxa, mas a minha terra é muito pequena. Aí Deus falou assim, não, você então vai pegar uma parte ali do povo de Judá, porque a terra deles está bem desproporcional para o povo que ele tem. Então, pega ali dentro da terra deles. Por isso que ele ficou aqui bem no meio, ó. Tá vendo? Do povo de Judá. Ah, sim. E aí, Sabrina, depois podes nos mandar essa imagem? claro. Tá vendo como... Lembra, Maria, que você tinha comentado sobre o povo de fora querendo dominar essas terras aqui? Eu falei, olha, por isso que é bom saber da Bíblia. Por que o povo quer tirar o povo de Israel, sendo que a terra é deles por herança? Por quê? Me fala. Sendo que essas terras aqui foram dadas a eles. Está descrita. Essas terras é dele por herança. Então, por que o povo quer tirar eles dali? Entende? Não faz sentido. Aí foi por isso que eu te falei. Por isso que é bom a gente ler, aprender a Bíblia, para ter o conhecimento real do que é. E aqui são as 12 tribos. E olha só que legal. A única tribo que não teve foi a de Levi, que era um povo escolhido para fazer o serviço de Deus. Só que olha que legal. Cada tribo dessa foi obrigada a dividir a terra deles com povos levitas. Então, o povo levita poderia ter um pedaço em cada terra dessas que era deles também, mas eles não seriam um povo que teria uma nação, uma cidade, algo assim. Entendeu? E José não teve a terra dele, mas os 2 filhos dele teve no lugar dele. Então é bem legal, que é Manassés que é bem grande, inclusive, eu esqueci o outro nome do filho dele. Ai, meu Deus, é Manassés e Efraim, eu acho. Não, Manassés, não lembro, mas enfim, tá aqui o mapinha para vocês terem noção. Tá difícil, gente, tá muito complexo, eu tô falando nada, assim, vocês estão compreendendo o que eu tô falando? Ou tá muito resumido, vocês querem que eu dou mais detalhe? Então tá bom, nós estamos a perceber. Tá? Eu para mim tá bom. Eu não tô vendo a Diana. Tô vendo ninguém, na verdade. Se eu estiver dando um resumo muito resumido, vocês me falam, tá bom? E aí, deixa eu fechar essa parte aqui. Era Manassés e Efraim. Isso. E aí, o que aconteceu? Olha só. Nessa repartição,
Antes de Josué morrer, porque o Josué ele guerreou bastante, né? Quando ele entrou na Terra Prometida, ele já tinha uns 40 e tantos anos, né? Então ele guerreou ali até não sei quantos anos. E aí Josué começou a ficar lá para os 110 anos e ele começou a ficar muito velho, e ele chamou todo o povo. O que aconteceu? Antes de Josué ficar velho, o povo ele se acomodou. E o povo não queria dominar, não queria pegar as terras que foram prometidas a ele. Eles ficaram, tipo assim, com preguiça de dominar. E vocês não vão dominar? Vai lá agora e vai tomar posse de tudo que é seu. Só que o povo já estava começando a esmaecer, então, assim, eles não conseguiram, às vezes, tirar o povo todo da terra que era prometida deles, então ficou algumas pessoas de outros povos misturados ali, que aí começou, né, a bagunça toda. E aí teve um momento que, o que aconteceu? Uma tribo fez um altar em adoração a outros deuses. E ali, quando o povo de Israel descobriu, ficou indignado. Eles têm até um capítulo inteiro explicando o que eles estavam falando, indignado, porque que essa tribo levantou o altar para outros deuses e começou a falar: você não pode fazer isso, você está maluco? Olha tudo o que aconteceu com os nossos irmãos por causa de outros altares, e disse. E aí, o que aconteceu? Aí essa tribo que levantou o altar falou: é verdade, vocês estão certos, realmente, eu consagro aqui meu coração a Deus, eu me arrependo, e eu agora, a partir de agora, eu vou seguir só o Senhor, e eu não vou levantar altares para ninguém. E aí, olha só que legal, Deus ele falou assim, que por muitos e muitos anos, muito tempo, o povo de Israel teve paz. E não teve guerra com ninguém. Enquanto o povo foi fiel e obediente ali, eles não tiveram guerras. A terra teve um descanso. E falou assim: a terra teve um descanso. E foi muito massa, porque eu fiquei pensando assim: nossa, que alívio, né? Pelo menos um tempo eles tiveram paz. Que alegria, que bom, que delícia. Você poder viver tranquilamente sabendo que não vai ter paz. Até um dia alguém pecou. Mas que povo, hein? Meu Nossa, Deus. mas aí sabe o que eu acho louco? É por isso que a graça e o favor de Deus está sobre nós. Hoje, a salvação, ela é individual. Glória a Ela é Deus. individual. Hoje, a minha vida, ela não tem eu não vou sofrer as consequências das escolhas, no caso do meu marido ou de qualquer outra pessoa. Eu não vou perder minha salvação por causa disso. Porque eu sou responsável pela minha salvação. Se eu aceito a Jesus, eu me batizo nas águas, eu faço o que tem que ser feito, o que acontece? Eu sou responsável. Por isso que veio Jesus. Jesus veio tirar esse peso de tudo, de todo mundo, e colocou: olha, agora você pode depender de mim, de mais ninguém. Ninguém mais vai carregar sua culpa. Só eu. Só eu vou, entendeu? Eu sou o suficiente para você ter a sua salvação, e você pode estar com Deus, você pode herdar a salvação por causa de mim. Eu paguei o preço por você, eu comprei você por um alto preço. Então, pode vir comigo. Porque antigamente era muito complicado. Além de você não ter acesso a Deus, porque você tinha que fazer sacrifício, você tinha que fazer o tempo inteiro, você pecava, tem os pecados lá. Cada pecado tinha algo específico. Para cada ação, para cada tipo de sacrifício era significativo de algo, de agradecimento, disso. E Deus, ele merece, sim. Só que hoje, através de Cristo, nós somos merecedores da graça dele. Quer dizer, nós nunca seremos merecedores, na verdade, mas por ele, nós hoje temos a graça. Que é por isso que hoje a gente vive tão bem, né? A gente sorri, a gente descansa o nosso coração. Ah, Sabrina, mas e o povo lá da guerra e tal? Pois é, são escolhas que eles estão fazendo, né? E também está escrito: o povo de Israel, querendo ou não, ele se voltou contra Deus de novo, né? Eles se afastaram dos caminhos dele, e aí a gente se repete toda a história antiga, né? Hoje Israel tá isso aqui, ó, tá um pedacinho aqui. Só que você vê o tanto de terra que eles tinham antes. Eram deles por herança. Deus separou aquelas terras para eles. Mas o que aconteceu então? Que eles perderam as terras? Foram povoados por outros povos? Vai chegar nos próximos. Cada capítulo, cada livro a gente vai abordando.
E olha só que legal, o próximo livro é Juízes. Esse é massa. É bem chatinho também, assim, chatinho que eu falo, não é? Tem que ter o conhecimento, mas eu falo chatinho porque ele é bem complexo, mas ele conta ali o que aconteceu. Deus ele teve que levantar juízes entre as nações para que eles não pecassem contra Deus. São os nossos juízes de hoje ou nada a ver? Não, nada a ver. Ah, Apesar de que, tipo assim, os juízes de hoje não tá adiantando para nada. Né? Hoje não é os juízes. Antigamente, os juízes tinham poderes, assim. Juízes eram juízes mesmo, eram respeitados. eram tipo os padres? Hã? Era tipo os padres? Eles eram sacerdotes. Só que, assim, Os tinha os padres. sacerdotes, tinha os juízes. Eram representantes de Deus aqui na Terra. Sim, era como se fosse um padre, um sacerdote. Era algo assim. Uhum. Entendeu? Deus ia lá, apresentava suas causas, enfim. Do próximo a gente vai abordar isso, que já é no próximo livro, que é Juízes, né? A gente vai falar bastante. E o que de insight eu tenho para falar? E aí, resumindo a história toda, Moisés ali venceu a guerra, eles tomaram todas as terras, cada um assumiu a sua terra, e no final, Josué leu toda a Torá, deu várias instruções, não abandone Deus, não abandone o Senhor. E ali na Bíblia diz que enquanto Josué ficou vivo, e os líderes que Josué ensinou, instruiu, ficaram vivos, todo o povo de Israel obedeceu a Deus fielmente. Então, todo esse período, o povo teve paz, teve tranquilidade, eles puderam viver ali tranquilamente. Então, olha que delícia você saber que você pôde viver em paz por causa da obediência do povo, né? Deve ser maravilhoso, assim, viver na graça. Imagina, eles não precisaram plantar, não precisaram fazer nada, a terra já estava produzindo os frutos de benefício para aquele povo. Então, é uma terra, de fato, que emana o leite e o mel em grandes quantidades, assim, era bem frutífera. E aí, toda a repartição foi feita, cada um foi abençoado, e ele liberou, abençoou todos os povos e foi, enfim, ele morreu e acabou a história. E ele conta, assim, bem legal, que Moisés, ele falou, Moisés não, Josué, ele falou, se vocês se virarem contra Deus, se vocês fizerem isso, 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 eu e a minha, ele bateu no peito, eu acredito assim, tô falando na minha cabeça, né? Mas ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem se virar para outros deuses, eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. E ninguém vai tirar isso da minha vida, da minha geração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês já ouviram esse versículo? Vocês sabiam que era o Josué que tinha feito? Pois é. Esse versículo, ele é muito conhecido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois é. Por que Josué disse? Ele estava alertando o povo e falou: se vocês se virarem, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós não abrimos mão de viver a plenitude com Deus. Então, todo aquele concerto ali, ele fez com o povo, orientou, abençoou o povo e liberou eles para ir para suas terras, né? Viver o desfrute ali. Enfim, Josué, ele morreu e foi dado também ali a direção que o corpo de José foi enterrado ali, enfim. Uma história bem legal, bem complexa, mas bem necessária. E aí pauta lá para o próximo capítulo de Juízes. E o que eu quero trazer com vocês através dessa história, gente? Que Josué mostra para mim não só uma fidelidade, mas uma pessoa que agarrou com unhas e dentes o que foi destinado a ele. Quantas vezes, às vezes, a gente foi destinado a algo e a gente não agarra com unhas e dentes, sabe? A gente não faz com excelência, e eu vejo em Josué a excelência em tudo que ele fez. A excelência de pegar, de ser um espião com excelência, entregar o resultado com excelência, de guerrear com excelência, de ouvir a voz de Deus com excelência. Só que Josué teve uma falha que eu não contei para vocês. Um dia, estava eles lá indo guerrear, aí vem 2 espiões de uma terra, eles enganaram Josué e Josué não consultou a Deus. Eu esqueci de falar essa parte. Josué não consultou a Deus, e esse povo, esses 2 rapazes que enganou, esses vocês vão ter que ler a história para vocês saberem.
esses rapazes se vestindo de roupas velhas e falar, venho de uma terra tão distante, mas era mentira, e não sei o que, faz uma aliança conosco, porque nós vimos o que Deus está fazendo por vocês, e tal, faz uma aliança, faz um juramento com nós e com as pessoas que estão ao nosso redor, sabendo que vocês não vão nos matar, não vão guerrear contra nós. E aí Josué fez uma aliança, porque antigamente a sua palavra, ela valia a sua vida. Então, ali ele fez aquela aliança, e quando descobriu, esse povo era um povo vizinho, que eu acho que é Moabe. Lembra aqui, ó, vou até compartilhar de novo. Eu acho que é Moabe, deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo? Você está vendo aqui a tela que eu tô mexendo ou não? Essa terra aqui, ó. Esse povo, eles tiveram que fazer aliança com esse povo aqui, para eles não... Por exemplo, esse povo fez aliança com Josué e eles não puderam encostar nesse povo por causa dessa aliança. Então, você vê, tudo que você consulta o Senhor e ele te dá um direcionamento, você tem porque Deus, ele queria tirar esse povo dali, para que Moisés, para que o povo de Israel não tivesse nenhum problema no futuro. Que, inclusive, esse povo no futuro vai guerrear contra eles lá no futuro, enfim. Nós saberemos em breve aí as respostas disso. E que, infelizmente, né? Mas aí o povo de Israel fez esse povo como escravos. Como escravos, né? O que era? Eles fizeram ali que já que eles enganaram, Josué falou assim: você me enganou. Então você vai ser nossos escravos, e eles aceitaram porque eles não tinham o que fazer, ou eles aceitavam como ser escravo, ou eles iam morrer. Maria, eu sei que você está se assustando assim, mas o que acontece? Parece cruel, né? E é cruel para os nossos dias de hoje. Mas antigamente não era como hoje. Né? Antigamente as pessoas tinham que ter tomado por força, era muito diferente, né? Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, onde a gente frisa assim pelo amor, pelo respeito, por tantas coisas, né? Antigamente realmente não era assim, mas é assustador você ler a Bíblia. Às vezes eu falo assim, Deus do céu, quantas maldades! Meu Deus! Mas aí a própria Bíblia, ela é justa. Não é que Deus é maldoso, é porque Deus, ele é justo, né? Isso, exatamente, a Ana falou aqui. Antigamente era olho por olho e dente por dente. O que é isso? É que ali você ia na paulada, não tinha nem tiro. Era espada mesmo, ou você fazia aquilo ou você morria. Entende? Então, nos dias de hoje, a gente tem milhões de benefícios, claro, e o povo de hoje, assim, ele está muito sensível de diversas formas. Tem as partes positivas e também tem as partes negativas, né? A gente vê um povo muito fragilizado, muito... É isso que eu também acho. Eu estou muito fragilizada, principalmente emocionalmente. Eu estou muito... Exatamente. Antigamente o emocional não era nada disso, entende? Era um outro povo. Eu não sei nem como explicar. Quando você lê a Bíblia, por diversas vezes eu questionei a Deus. Lógico que meus questionamentos não vai mudar quem ele é. Mas eu questionava e falava assim, Deus, por que tanta maldade? Sendo que o Senhor disse que o Senhor é bom. Aí é incrível que quando eu faço pergunta assim, ele já me dá a resposta lembrando da Bíblia. Não foi ele que implementou o pecado na Terra. Foi o próprio humano que aceitou o pecado. Então, o que Deus, ele foi tão misericordioso de ter enviado Jesus, de ter, sabe, tentado salvar o seu povo, porque qual que era a promessa de Deus? Através de Abraão, a descendência dele salvaria toda a humanidade. Essa era a promessa. Não é que Deus tinha o preferidinho, lógico que o povo de Israel é o escolhido do Senhor, mas é porque através desse povo, toda a humanidade teria a chance de ser salva. Né? Então, nós olhamos e falamos, nossa, Deus ama mais o povo de Israel do que nós. Mentira! Se você acessa Jesus, você é amado, você é filho. Entende? Então, nós temos o mesmo benefício, só que
Nós não somos o sangue é azul, eu falo o sangue azul ali deles, mas nós somos aceitos como filho adotivo. Nós somos filhos, nós temos os mesmos direitos. Né? O que muda? É que Deus tinha que escolher um povo para fazer isso acontecer. Né? E Deus escolheu ali Abraão, né? E aí é muito legal. Josué ali no finalzinho, ele fala, Deus ele escolheu Abraão, e Deus ele fala na verdade é Deus que fala através de Josué para o povo. Os pais de Abraão eram adoradores de outros deuses, mas olha só, imagina, Abraão ele foi ali aprendido a viver no meio do povo ali que pecava contra Deus. E o que Deus fez? Tirou esse Abraão, escolheu Abraão ali no meio desse povo, separou ele para uma terra sozinho, ele, a família dele, o povo dele, e escolheu a descendência dele para salvar o mundo. E graças a ele escolheu, assim, graças a Deus, graças a Deus, Deus. Porque foi por isso que hoje nós temos a chance de ter Jesus, de ser salvos. Nós vamos chegar nessa salvação. Inclusive, tem um curso muito legal que eu estou fazendo sobre salvação, as obras hoje do Evangelho, que às vezes é pregado de uma forma diferente, e é o real. Eu vou passar tudo isso para vocês, assim, vou ensinar cada detalhe para vocês. Mas vocês têm que entender o conceito da história, do início até o fim. Né? E o resumo que eu ia dar de Josué é isso, que ele fala ali que a casa dele serve ao Senhor, e eu vejo a excelência em tudo que ele faz, embora ele era pecador, não tem como, porque o pecado entrou no mundo, e por isso nós somos pecadores, mesmo sem querer. E eu quero trazer um conceito para vocês. O que nós temos feito na nossa vida que não é excelente? Eu quero trazer um reflexo também de uma ministração que eu assisti esses dias e mexeu muito comigo. Quando a Bíblia diz assim, faze tudo como se fosse para o Senhor, como vocês interpretam isso na mente de vocês? Vocês fazem pensando em vocês mesmos ou vocês fazem isso pensando em Deus? Eu confesso, eu falei com Deus, Deus, eu não faço pensando em nada no Senhor, pelo contrário, eu penso só no meu umbigo. Deixa eu ver aqui. Realmente. Eu penso só no meu umbigo. Por quê? Porque quando às vezes eu brigo com meu marido, eu não quero fazer comida para ele. Quando eu tô com raiva, eu tô chateada, eu não quero arrumar casa. Quando eu vou fazer as coisas que eu não tô com vontade de fazer, eu fico murmurando, xingando, berrando, sabe? Não querendo fazer. Eu fico, sabe, irritadíssima, muito irritada. Eu não faço para o Senhor. É mentira. Se eu disser que eu faço para o Senhor, eu estou mentindo. Porque quando a gente vê esse versículo, a gente fala assim, faça tudo como se fosse para o Senhor. Poxa, mas até ler a Bíblia eu leio porque tem que ler, não é para o Senhor. Eu vou orar porque eu tenho que orar, não é para o Senhor. Aí essa ministrante, posso até compartilhar para vocês. Muito legal o que ela falou. Compartilha conosco. Oi? Compartilha conosco, sim. Vou compartilhar. Mexeu comigo, assim, no fundo da minha alma. Eu já gosto dessas mensagens que não é que passa a mão na minha cabeça, eu gosto daquelas que me confrontam para a minha verdade. Né? Não é para a minha verdade, para a verdade real. Não existe minha verdade, existe a verdade. E eu gosto dessas ministrações que me traz a verdade real. Né? E eu gosto dela, inclusive vocês seguem ela, eu amo todas as ministrações dela, ela é muito palavra. E ela falou assim, beleza, vamos lá. Quando você tá na sua casa, você faz sua comida, você coloca comida pro seu marido? Eu falei, de vez em quando eu tô com muito amor e carinho assim, eu coloco, mas o resto ele que se vira. Eu até sirvo, né, o prato ali, todo mundo, e cada um põe seu prato. Ele tá assim, mas beleza. Quando você vai lavar a privada, você lava a privada pensando em quê? Eu falo às vezes, muitas vezes murmurando, que saco ter que fazer isso. Ai, não, eu por acaso confesso que quando eu tenho que isso nos meus filhos, pelo amor de Deus, vocês quando saem da casa de banho, vocês olham para lá para ver se não está sujo, porque a outra pessoa que vem, ela precisa encontrar a casa de banho em condições. Isso mesmo. Só que o que ela fala? Ela fala a intenção do nosso coração. Qual que é a intenção do seu coração, do meu coração?
Porque é muito fácil, porque Deus ele não vai julgar as nossas ações somente, ele vai julgar a intenção do nosso coração. Qual que era a intenção de Josué em fazer tudo isso? Era para o Senhor. Ele fala claramente várias vezes, era para o Senhor. Entendeu? E o que que nós fazemos hoje? E ela falou, beleza, então vamos voltar. Você lava a privada lá, meio xingando, resmungando, né? Você cuida do seu filho, às vezes tantas coisas para fazer, você só quer um descanso, aquela canseira. Meu Deus, eu não aguento mais, Senhor, que saco! E aí ela fala, tá bom, vamos inverter. Jesus encarnou na sua casa, lá ele está em pessoa. Como você trataria ele? A pessoa de Jesus está na sua casa. Você está vendo ele como você está vendo eu aqui. O que você faria? Você limparia a casa mais limpa do que você faz. Você lavaria o vaso mais limpo do que você está lavando. Você até serviria comida no prato de Jesus. Não, que isso, Jesus? Você é Jesus. Você é Jesus. Peraí, calma aí. Deixa que eu te sirva. Calma aí, você quer o quê? Você quer alguma coisa? Não, o que você fala o que você quer que eu vou fazer por você? Muda o conceito, entende? E ela falou: se Jesus estivesse presente, a gente trataria ele assim, então significa que a intenção do nosso coração não está em Jesus. Não está em Jesus. Se você parar agora e pensar, e sim, eu faço para Jesus, será mesmo que você faz para Jesus? Você limpa a casa como se fosse para Jesus? Ah, eu vou hoje passar o pano, mas eu não quero. Ah, eu não vou tirar poeira hoje não, amanhã eu tiro. Mas se Jesus estivesse na sua casa, ele passaria pano, tiraria poeira e ainda colocaria cheirinho na casa. Porque Jesus não pode ficar no ambiente fedorento. Que isso? E aí eu vejo a excelência no agir de Josué e às vezes a gente não tem essa excelência na nossa vida. Faz as coisas, tem um trabalho. Isso, gente, que eu tô falando, é o que serviu para mim, tá? Eu não tô aqui falando, dizendo que eu sou perfeita, não, tô aqui assumindo os meus erros. Então, quantas vezes a gente faz de fato por fazer, mas a gente não lembra que nós seremos julgados pelas nossas intenções no coração. Quantas vezes a gente faz por fazer, por raiva, por rancor? Que saco! Que saco! E aí ela trouxe Maria e Marta, né? Lá na Bíblia. Tem a história das duas, que Maria, ela pegou a boa parte, mas eu fiquei pensando assim, talvez Maria já tinha feito todas as tarefas delas antes com excelência, já pensando como se fosse Jesus, e Marta ficou lá, meu Deus, eu tenho que fazer comida, porque Jesus está aqui. Meu Deus, eu tenho que arrumar a casa. Meu Deus, eu tenho que fazer as coisas da casa, porque Jesus está aqui. Maria falou, quer saber? Eu já fiz a minha parte, vou sentar ali e vou pegar a boa parte. Você entende qual que é a diferença do nosso coração? Nós precisamos, eu falo para mim, ser excelente em tudo. Deus, ele é excelente. Eu fico vendo a diligência em tudo que Deus faz, do início ao fim. Eu falo, Deus, eu sou a sua parte, eu tenho parte com o Senhor, eu sou imagem e semelhança de ti, Deus. Eu tenho que ter essa excelência também. O que me foi roubado, me dá de volta. Que nós venhamos hoje ser excelente em tudo que nós venhamos fazer. Geralmente eu não dou essas aulas, eu não faço essas reflexões, né? A Maria tá aí, mas eu senti muita necessidade de falar, né? Igual muitas pessoas viram para mim e falaram assim: "Nossa, eu quero tanto aprender a Bíblia". Aí a gente abre aqui, quantas pessoas estão aqui? E tudo bem, talvez não seja uma expert em dar aula, mas de alguma forma vocês estão aprendendo. De alguma forma a palavra está sendo Top dita. demais, não, então elas são tops, não, é muito bom. Não podemos tirar a cada pessoa com a sua responsabilidade das coisas que elas decidiram fazer. Não tem nada a ver contigo, as aulas são maravilhosas, eu estou a amar, estou a aprender Amém. muito. Glória a Deus. Mas eu falo assim, é porque nós não somos excelentes. Nós temos o costume de falar o que nós não somos. Nós temos o costume de falar, não, eu sou isso, eu sou aquilo, mas olha, pega o papel, faz perguntas para você e responde com verdade.
Não é verdade. Muitas das coisas que às vezes a gente abrimos a nossa. Não estou falando aqui dizendo que nós somos falsos, nada disso, tá? Não é. Mas é que o mundo de hoje nos força a ser assim. Eu estava estudando, eu até perguntei ao chat. Eu falei, chat, é o seguinte, eu sempre li Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa, só que hoje eu estou com minha cabeça muito confusa. Quem é a mulher virtuosa? E como ser a mulher virtuosa nos dias de hoje? Olha só, eu perguntei para o chat. E o chat não é meu psicólogo, não, mas eu queria ver a visão do que o mundo está abordando. E essa mensagem que eu assisti antes, ela fala muito sobre comparação. E a comparação nos tira da excelência. A comparação, ela nos afasta da excelência de Deus. Sabe por quê? Porque você vai ver a amiguinha sendo a empresária e você quer ser empresária. Só que você vê a amiga sendo mãe, você quer ser empresária e a mãe. Você quer ser a empresária, a mãe e a viajante. Você quer ser a mãe, viajante, empresária, mas também você tem que ser a esposa. Aí você vai ser os 4 e mais algum. Porque cada pessoa que você vai vendo, você quer se comparar a ela e quer ter junto. Você perde a sua autoralidade. E assim você não consegue ser excelente. E aí, eu estava falando agora do que mesmo? Ah, tá. E aí, o que acontece nisso tudo? O chat me respondeu o seguinte: quanto mais você se apegar à palavra, menos você vai se comparar nesse mundo. Eu falei, chat, uma verdade que você me disse hoje: quanto mais eu me apegar à palavra, menos eu vou me comparar com esse mundo. Então, ou seja, a nossa verdade está na palavra. Eu posso pagar mentorias e mentorias e mentorias e mentorias, eu posso pagar milhões de acesso, de vida, de vivência, de experiência. Mas se eu não tiver a palavra dentro de mim, nada vai me servir. Nada vai me servir. A palavra é o nosso único manual. E eu não estou aqui tirando a excelência de uma mentoria ou de um acesso ou de uma vida que a gente possa viver de aventura, de experiência. Eu invisto nisso. Hoje eu estou aqui por causa disso também. Só que uma coisa que a gente não pode perder é a palavra. E se a palavra está dentro de nós, nada mais importa. A nossa verdade, ela não vai ser sem congruência, ela vai ter uma firmeza. E aí eu posso até ler para vocês, rapidinho, Maria, eu posso até ler para vocês o que o chat falou. Eu achei muito louco. Eu falei, caraca, olha, o próprio chat já entendeu a verdade. Que ele falou assim, o mundo tenta medir o seu valor pela aparência, pelo sucesso, pela produtividade. Mas Deus diz que o seu valor está na virtude, no caráter e na integridade. Então, assim, aparência é muito fácil eu falar que eu sou, mas e o meu interior? Como é que ele está? Como que está o meu interior? Como que eu estou? E esses dias eu entrei em conflito por causa disso. Eu falei, caraca, tantas coisas que eu quero fazer, eu já não sei nem mais. Peraí, foi por isso que eu dei um... E aí apareceu essa mensagem para mim. Eu tava meio que de saco cheio com tanta informação do mundo. Você entra nas redes sociais, você vê um boom de informação que você não sabe mais o que você vê. Você entra em qualquer lugar que tem palestra, instrução, você já tem pessoas falando de coisas que... E a palavra? E cadê a palavra? Cadê a palavra? A verdade que não tem como mudar. Não é a minha verdade, é a verdade. Verdade. Entende? A verdade milenar, é a verdade que está desde o princípio. Pode falar, Maria. Não, estavas a falar, eu estava assim a imaginar que nós somos como balões, né? E que a palavra é como um nó. E se não tivermos o nó, que é a palavra, nosso balão vai estar sempre vazio. Para mais que nós enchemos, tentamos encher de coisas, sem o nó ele vai sempre esvaziar. Uau! Que massa! Que visão legal essa! Muito massa, realmente. Pode encher, se não tiver esse nó. Que é a firmeza, né? Vamos dizer que a palavra é a firmeza, é a rocha, né? Que você tem que estar amarrada ali, senão realmente você só... Nunca vai sempre estar vazio.
Exatamente. E é muito massa. Eu vou compartilhar também para vocês. Eu até pensei em gravar uns vídeos. Eu já estou querendo gravar uns vídeos assim sobre a Bíblia mesmo. É uma coisa que eu gosto no meu Instagram. Hoje eu não me posiciono com nada porque de fato eu vejo muita informação com tudo, mas não é algo que eu quero. Então eu vou compartilhar com vocês tudo isso e medite hoje. Qual que é a intenção do seu coração? Medite hoje o que você tem feito de excelente. Lembra da história de Josué, que ele conseguiu concluir pela primeira vez na Bíblia, ali eu vejo paz, eu vejo tranquilidade. E uma coisa que eu quero também confortar o coração de vocês de uma forma negativa, é que na Bíblia diz que no mundo tereis aflição. E você vai ter muita aflição. O evangelho, ele não é uma coisa maravilhosa, assim, de viver. O evangelho vai ter suas consequências. Se você vê todos os profetas, todas as pessoas que vieram, pregaram a palavra de Deus, eles tiveram as suas dificuldades. Muitos foram martirizados ali pela palavra. Não estou dizendo que nós viveremos isso hoje, mas eu estou dizendo para que nós não venhamos achar que o evangelho ele é aquela coisa de Deus, eu sou rica hoje porque eu tenho o Senhor, eu sou próspera demais porque eu tenho o Senhor. Sim, tudo vem dele, é para ele. Mas a prosperidade, ela vem mediante também ao nosso esforço. Só que a Bíblia não promete só riquezas pelo Evangelho. Ela não promete uma vida de paz. Pelo contrário, a Bíblia diz, no mundo você vai ter aflição, você vai ter dificuldade, mas tenha bom ânimo, eu venci ele. Jesus fala isso pra gente. Tenha bom ânimo. Não venhamos ver o Evangelho como uma forma de conforto, sabe? Eu vou ser cristã hoje porque é muito mais confortável. Não é, gente. É bom. Eu falo, eu vivo muitas coisas boas nessa vida. Mas eu também me preparo para os dias difíceis. Porque é esse o Evangelho. O Evangelho de pregar a palavra, de falar a verdade. Não, você pode ver, gente. Se você encontra alguém que fala a verdade, muitas pessoas vão estar contra ela. Se você encontra alguém que carrega a verdade, muitas pessoas vão estar contra ela. Porque o mundo hoje está falso, está mentiroso. Que nós, que somos cristãos, que estamos buscando a palavra e a verdade, nós não venhamos nos prender e nos desviar isso, sabe? Pregar a palavra com a verdade, vivendo ela. E é desafiador. É desafiador, eu te falo, é desafiador. Eu poder acordar hoje com muito bom humor e servir o melhor como se fosse para Jesus. Meu Deus, é difícil. Mas tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. Tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta, uma observação? Diana, Ana, Cris? Tá falando dessa questão da violência e eu me lembrei de uns filmes que meu marido gostava de assistir, de uma e eu nunca vi tanta violência na minha vida, né? E era como as coisas eram resolvidas antigamente. Era na faca, era na espada, né? Era cortando cabeça. E era essa realidade, né, de antigamente. Eles venciam a guerra assim, né? Eu me assustava muito, porque eu dizia, que horror esses filmes, que horror, porque, né? E uma coisa que me chamava muita atenção era também muito oferecimento a deuses, né? Oferecimento de gente, era uma coisa assim, uma série que me impressionou muito, né? Por conta disso, eles adoravam outros deuses e, né? E aquela coisa de oferecer sangue humano, de oferecer pessoas. Mas isso era a realidade de antigamente, né? E hoje a gente tem Jesus aí, como você disse, a gente tem o Espírito Santo, né? Ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo, né? Então, nós somos privilegiados hoje, né? De conhecer a verdade, de testemunhar essa verdade, né? Eu mesmo digo todos os dias que nós somos muito privilegiadas, né? E Sabrina, foi maravilhoso. Hoje eu consegui escutar, assim, mas é bom você estar parada, anotando tudo, mas eu quero rever todas essas aulas, porque está sendo muito bom, viu? Parabéns, obrigada pelo seu transbordo. Glória a Deus. Olha só que legal, você falou aí de maldade, né? Quando você vai ler lá o livro de Josué, você vai ver que eles pegavam os corpos dos reis e penduravam numa árvore até o final do dia, para mostrar a humilhação. E quando eles não pegavam a cabeça dos reis, dos líderes lá, levava até o responsável que pediu para guerrear. E é doideira.
A coisa era feia antigamente. Era, mas hoje nós, né, não precisamos viver isso, graças a Graças a Deus. Deus. Assim, na onde nós vivemos, né? Porque tem lugares que ainda Lá tem o Islã, exatamente. Tem uma galera que gosta de fazer umas coisas feias, né? Mas que bom que isso aí é a minoria hoje, né? é. Hoje é a minoria. Nós venhamos espalhar o amor através de nós, né? A verdade, a vida, a esperança, Sim. porque é por isso que Jesus veio, para nos dar o amor, a benignidade, sabe? A benevolência. Essa benevolência que vem do próprio Pai, né? Se Deus ele fosse tão ruim assim, ele poderia ter destruído o mundo num estalar de dedos e pronto, acabou a humanidade. Só que ele é misericordioso, Exatamente. ele nos ama, ele quer estar com nós, né? Ele quer um relacionamento, ele quer uma intimidade, ele quer uma vida conosco. Nós somos filhos, né? Imagina uma mãe, ela nunca odeia o seu filho, por mais que ele faça, ela está sempre lá a tentar que ele vá para a salvação, que ele vai pelos bons caminhos, ora por ele, faz as coisas por ele. Então, quando tu entendes Deus, que bom, né? E olha só o que a Bíblia diz também, vocês que são filhos, vocês que são pais maus, né? Ele fala, Jesus. Vocês que são pais maus, imagina Deus. Vocês dão mal, sabe? Deus, ele quer dar o melhor, ele quer sempre, sabe? Enfim, são milhões de coisas a ser feito. Enfim, vamos que vamos. E é isso, a aula de hoje. Vamos encerrar, que eu tenho que entrar com outra reunião aqui. Beijo para vocês, até a próxima. Obrigada. Tá bom? Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Sabrina. Tchau, tchau.